É porque depois eu revejo a aula e passo a passo, consigo acompanhar. Ah, é importante. Pessoal, estou gravando a aula, tá? Essa aula eu faço upload para uma plataforma de streaming. Como sempre eu digo, caso alguém não aceite a gravação, pode falar, tá? Que eu não gravarei. Mas, ao contrário, estou gravando. Então, eu incluí as duas bibliotecas, stdio e stdlib. E aí, como eu falei, todo programa tem um início e tem um fim, certo? Então, eu vou escrever aqui int main. O que é main? É minha função principal, certo? Do programa. Então, aqui eu estou dizendo que a partir daqui eu vou incluir um código que é na linguagem C. Então, isso aqui faz o computador entender que o que vem aqui é um código na linguagem C, tá? Agora, eu vou fazer a declaração de variáveis. O que é, então, as variáveis? As variáveis, tem um vídeo ali só explicando o que é variável, tá? Mas uma variável, então, é um espaço na memória onde eu vou colocar um valor que o usuário vai digitar. Eu não sei que valor que é esse que ele vai digitar, então eu crio uma variável, dou um nome para ela, e é com essa variável que eu vou manipular no programa, tá? Então, essa variável vai ser do tipo inteiro. Então, eu coloco a palavra reservada da linguagem, que é int, para o computador entender que estas variáveis, então, vão ser... Não tem ordem. Obrigado, Bruno. A única coisa, que a única ordem aqui é que elas precisam estar antes do início do programa. Então, eu começo colocando as bibliotecas em qualquer ordem, em seguida eu começo o programa, certo? E logo após, né? Antes do fim do programa, esse daqui é o fim do programa, e aqui é o começo. E aqui eu declaro, então, as variáveis. Beleza? Eu vou declarar uma variável chamada A, poderia chamar qualquer coisa variável, tá? Podia chamar Zé a variável. A, B e total. São três variáveis, então, variável A, variável B, variável total, certo? Agora, eu vou fazer estas variáveis receberem valores. Então, aqui são três espaços na memória que eu reservei para guardar valor. O primeiro chama A, o segundo B e o terceiro total. Então, aqui eu vou atribuir para o A. Então, esse igual, a gente lê como recebe. Então, A vai receber o valor 20. Toda instrução, pessoal, termina com ponto vírgula, tá? O ponto vírgula é o grande problema, na verdade, dos programadores, porque se a gente esquece um ponto vírgula no meio de 500 linhas de programação, a gente nunca sabe o que aconteceu, né? Na hora, se ele não apontar em qual linha aconteceu o erro, a gente nunca sabe o que aconteceu. Então, basicamente, toda instrução vai ter o ponto vírgula, certo? E quando não tiver, eu falo, mas são alguns casos muito específicos que não vai ter. Eu vou declarar uma segunda variável aqui, que eu vou chamar de B, então. B vai receber o valor 10, né, que eu chamei de B, na verdade, ele está recebendo o valor 10. Aqui, então, nesse programa, ele eu estou vendo como que ele foi feito aqui para poder explicar. Aqui eu vou exibir esses valores na tela. Então, para poder exibir esses valores na tela, eu utilizo o printf. Então, o printf também é uma palavra reservada da linguagem, e é sempre assim, eu abro e fecho parênteses, e aqui dentro eu vou colocar o que eu quero que seja exibido na tela. Beleza? O que eu quero que seja exibido na tela tem que estar entre aspas.
Eu posso começar com barra N. Esse barra N é uma quebra de linha. Sabe quando você dá um Enter? Então, um Enter é uma quebra de linha. Certo? Um Enter é uma quebra de linha. Pessoal, só um minutinho, tá? Eu vou precisar fechar uma porta aqui. É 1 minuto, tá, gente? Desculpa, pessoal. Alguém aqui da minha família esqueceu uma chave, enfim. O pessoal esquece que eu tô dando aula. Desculpa, pessoal. Vamos lá. Então, aqui eu coloco um barra N indicando que eu tenho aqui, então, uma quebra de linha, certo? Então, é como se fosse um Enter, tá? Aí, aqui, eu vou exibir o valor da variável A na tela. Essa variável A é uma variável do tipo inteiro. Então, eu vou colocar aqui um porcentagem D, tá? Porque, como é uma variável do tipo inteiro e eu estou exibindo uma variável na tela, essa variável precisa de uma máscara, certo? E essa máscara é o porcentagem D, certo? Porque é uma variável do tipo inteiro. Aí aqui, depois que eu fecho as aspas, eu coloco uma vírgula e coloco a minha variável A, certo? Só para mostrar, para exibir o que vai acontecer, eu vou salvar. Peraí, técnicas de programação. Eu vou criar uma nova pasta aqui, aula 3, porque provavelmente a gente vai fazer... Opa! Aula 3, porque provavelmente a gente vai fazer vários programas aqui. Então, eu vou chamar de programa 1, tô salvando ele, tá? E vou exibir na tela. Então, aqui eu vou compilar e executar. Deu um erro? Não. Ele só exibiu o 20 na tela, só fez isso, tá? Aí, se eu quiser exibir mais coisas, vou colocar um sinal de mais aqui, que ele vai exibir esse sinal na tela, porcentagem D, e do lado aqui do A, eu vou colocar uma vírgula e colocar o B. Dessa forma, ele entende que esse porcentagem D é referente a esse primeiro e esse segundo porcentagem D é referente a essa segunda variável. A hora que eu exibir na tela, olha lá, ele aparece 20 mais 10. Então, ele não aparece o nome da variável. Ele aparece o valor na variável, que é, então, um espacinho da memória onde eu guardei o 20 e guardei o 10. Dá para entender até aí? Tá tranquilo, gente, até aqui? Professora, é a mesma coisa do que aquela outra. Oi? É a mesma coisa do que aquela vez lá que a gente fez, é isso? Isso, a gente já fez isso. Eu tô fazendo novamente. Na verdade, vou fazer outra coisa, que vou acrescentar mais coisa, tá? Mas é mais ou menos a mesma coisa. Vou continuar aqui, então. Agora, eu vou... Nossa, gente, hoje tá difícil aqui. Hoje todo mundo resolveu fazer barulho. Então... Vou colocar depois dessa vírgula. Aliás, aqui na frente, eu vou colocar um igual e vou colocar porcentagem D, certo? E aqui depois do B, olha só que legal. Eu não preciso de uma terceira variável para somar esse valor. Eu posso abrir e fechar parênteses e colocar aqui A mais B.
Vamos ver o que vai acontecer. Opa, deu erro. Ah, faltou um parênteses. São 2 parênteses que eu preciso fechar, né? Porque o primeiro que eu abri aqui e o segundo que eu abri aqui, certo? Vamos ver, então. Olha só, ele deu o resultado para mim, então, certo? Então, ele... Nossa, gente, os cachorros estão atrapalhando demais, né? Não, ele é asa ápice. Tem um pincher também. Tem um pincher no meio. Ai, gente, é morador de rua que tá ali na frente, então eles ficam latindo. E pior que até agora tava um silêncio aqui, gente. Então aqui, ó, a gente tá somando 20 mais 10 e tá dando 30, certo? Então aqui eu coloco o A mais B entre parênteses. Sempre que eu tiver que fazer um cálculo direto aqui, eu coloco entre parênteses, certo? Eu poderia fazer... Eu vou colocar um comentário aqui, tá? Então, ó, eu coloco barra para colocar um comentário. Esse comentário, então, ele é... Esse comentário, ele é ignorado pelo meu programa, certo? O comentário é ignorado pelo programa. Então, eu coloco um comentário geralmente ou para colocar o autor do programa, certo? Posso fazer um comentário, por exemplo, aqui no começo, uma coisa que o pessoal costuma fazer é fazer assim, ó. Esse barra estrela também é comentário. E ele termina com estrela barra, certo? Então, o que quer dizer? Quer dizer que enquanto a hora que eu coloco barra estrela, tudo que eu escrever é um comentário. Enquanto eu não colocar estrela barra de novo, ele ignora tudo que tá aqui. Tá vendo? Eu vou colocar, por exemplo, o pessoal costuma colocar assim, colocar autor, certo? Então, qualquer coisa que você quiser comentar no meio do código, ou para te ajudar a lembrar depois o que é aquilo, certo? Aqui, então, eu vou escrever concatenação valores a serem exibidos na tela. Ou seja, eu estou concatenando esses 2 valores, certo? A gente chama isso de concatenação. Pessoal, eu vou deixar o programinha aqui na tela para vocês darem uma olhada. Eu só vou fazer os cachorros fazerem silêncio, senão eu não consigo continuar a aula. Me desculpa mais uma vez. Desculpa, pessoal. Vamos continuar, então. Aqui, então, eu vou fazer outro cálculo. Então, aqui eu mostrei a concatenação das variáveis de modo que eu coloquei a concatenação das variáveis de modo que eu não precisei de uma terceira variável, certo? Eu estou somando, então, aqui 2 valores do mesmo tipo. Então, eu coloco aqui o porcentagem D para me referenciar a esse valor que está concatenado. Lembrando que ele tem que estar entre parênteses, porque eu estou concatenando estes valores, certo? Eu poderia estar fazendo o seguinte,
eu poderia estar colocando a variável total, que eu também declarei aqui como inteiro, tá vendo? Para receber A menos B. Então, eu estou fazendo uma subtração aqui, certo? Aí, para exibir ela na tela, então aqui eu fiz a concatenação das variáveis. Agora eu vou fazer diferente. Eu vou colocar o resultado do cálculo da operação sendo atribuído a uma variável. Então, eu não vou estar concatenando, né? Eu já atribuí ele a uma variável aqui, então aqui eu utilizo o printf, eu vou colocar um /n. Opa, desculpa, pessoal, esse teclado é ruim. Faltou as aspas aqui, né? Eu vou colocar um /n para poder quebrar uma linha, certo? E aqui eu vou colocar o porcentagem D. Fora aqui, eu vou colocar o valor A, certo? Em seguida, eu vou colocar menos o porcentagem D. E aqui eu coloco o valor B. E aí, o terceiro vai ser o total. Então, eu só coloco vírgula total, certo? Então, aqui é uma subtração, tá? Hora que eu exibo na tela. Peraí, pessoal. Esse programinha... Beleza. Certo? Pessoal, dá para entender isso aqui? Eu não sei como que tira isso do Teams da frente. Tipo, professor, o objetivo é só mostrar no programa as continhas. Mostrar as contas. E fazer o cálculo também, né? Ele também está fazendo o cálculo. Certo? É a saída na tela, então. Alguém está muito perdido aí, gente? Se eu tivesse no presencial, eu via pelas caras, né? Mas aqui, como eu não estou vendo as caras, eu tenho que perguntar. Beleza, pessoal. Se eu quisesse fazer uma multiplicação, então, com valores concatenados, poderia fazer a mesma coisa, ó, printf, certo? Porcentagem D vezes porcentagem D igual porcentagem D. Aí aqui eu coloco os mesmos valores, A, vírgula B, só que aqui eu vou fazer outra concatenação, que eu vou fazer uma multiplicação, A vezes B, nesse caso aqui. A parte da subtração, no caso aqui, eu coloquei uma variável que é a variável total para receber A menos B. E aqui para exibir, então, é o seguinte, ó, essa porcentagem D está referente a esse A, o outro porcentagem D é referente ao B, e o terceiro, que é a máscara que a gente fala, é referente ao total, certo? Então, aí a gente faz uma subtração, tá? Aqui, eu tô quebrando a linha de novo, colocando a máscara, multiplicando a máscara de novo, igual a máscara de novo. Aí, o A, né, que é o referente à primeira máscara, o B, que é referente à segunda, e o A vezes B, que vai aparecer a multiplicação aqui. Vamos ver lá. Gente, esse negócio na frente. Ixi. Não gostou. Engraçado que tá igualzinho. Function main. Engraçado que deixa eu colocar um... Deixa eu ver se o problema é esse, gente. Não. Nossa, obrigada. Valeu, Bernardo. Pessoal, então dá para ver, né, que muitas vezes ele... tá. Na verdade, está escrito aqui embaixo, né? Eu é que não prestei atenção no erro.
Então, aqui, ó, então, tá vendo? Ele multiplicou esse return 0. Então, como aqui é o início de uma função, é que eu peguei o programa do Tiago Jesus, que é o cara do Centro Paulo Souza que fez essa apostila. Ele colocou aqui um return 0. Eu, particularmente, acho que eu não preciso desse valor, tá? Ele é assim, como essa abertura aqui, que eu falei que é o início do programa, ela é uma função. E toda função, ela retorna alguma coisa, né? Então, ele colocou um return 0 aqui. Mas eu vi que ele não era necessário. Eu tirei ele e ele funcionou. Então, na verdade, eu não sei exatamente por que ele fez esse valor, certo? Return 0, um end para não dar loop. Sim, também. Mas eu vi que ele é desnecessário, tá? Eu vi que ele é desnecessário. Como deu erro ali, eu fiz o teste do return 0. Mas não precisou dele. Eu posso tirar uma dúvida, Alessandra? Pode? Por exemplo, que nem no int main, ele não dá problema se você não dá o retorno, porque ele fica parecido como um void. Mas e em outras funções, ele também não vai exigir? Não, algumas vezes ele vai exigir. Mas normalmente o erro vai ser aqui no final, quando... Aí nada a ver também eu ter tentado colocar ele aqui. Porque o erro normalmente vai ser na última linha, quando ele precisar de um return. Beleza. Aí, ó, a outra que eu falei, eu estava mostrando aqui os operadores de atribuição, né? Vou fazer todos eles aqui, tá? Só para vocês verem. Então, ó, o printf, vou colocar aqui o /n, porcentagem de. Aqui eu vou fazer dividido, né, por porcentagem de igual porcentagem de. Aí eu vou fazer tudo concatenado. Eu acho assim que se eu não preciso de uma terceira variável, eu criei ela aqui só para mostrar que tem outro jeito de fazer a variável total. Mas eu posso fazer tudo diretamente aqui, tá vendo? Então a gente chama isso de concatenação. Tá? De variável. Então, aqui dentro, ó, eu já faço A dividido pelo B, sem precisar de mais uma variável para atribuir esse valor. Vamos ver lá. Como que eu desfixo esse negócio da tela, hein? Eu não sei como que eu tiro esse negócio do... Saiu. De novo? Faltou uma vírgula. Ele é bem detalhista, tá, gente? O pessoal se irrita com isso no começo, porque o pessoal fala, nossa, mas você esqueceu de uma coisinha, e ele uma vírgula, um ponto, vírgula, ele já vai dar erro. Certo, ó, a divisão deu certo. O próximo que a gente faltou lá, então, ó, mais, menos, multiplicação, divisão. Era o módulo da divisão. O módulo da divisão é o resto da divisão. Para que eu coloco esse módulo da divisão? Se eu quiser saber, por exemplo, se um número é par ou ímpar, para eu saber, eu precisaria, então, do módulo, né, da divisão. Então, aqui eu vou colocar outro /n, porcentagem D, que é a máscara, vou colocar o porcento aqui, né, que seria o resto da divisão. Pessoal, aqui eu tenho que colocar 2%. Por quê? Se eu quiser exibir o porcento na tela, eu não posso colocar um só, porque esse porcento, ele entende como máscara, tá vendo? A máscara é porcentagem de. Então, se eu quiser exibir a porcentagem, eu tenho que pôr ela 2 vezes, tá? Senão ele não vai exibir, ele vai achar que é uma máscara, certo? Porcentagem de... Alguém perguntou alguma coisa? Não. E aqui eu coloco, então, A, B...
porcentagem B. Vamos ver? De novo? Não pode ser usado com essa função. Agora eu não sei o que é. Putz! Nossa, gente, hoje tá difícil. É que esses cachorros me irritaram muito. Aqui, certo? 20. O resultado, então, né, o módulo da divisão é 0. Beleza? Pessoal, difícil isso aqui. Como vocês viram, ficou igualzinho o programa dele, mas não precisou do return. Certo? Pessoal, o importante não é vocês copiarem o código, o importante é vocês entenderem o código. Por que o dele tá com cor diferente do meu? Porque ele fez em outra IDE, certo? A IDE, então, é esse programinha que a gente, né, é um ambiente de desenvolvimento, ou seja, é o ambiente em que eu utilizo para desenvolver. Eu posso ter uma linguagem, né, que é, no caso eu estou usando a linguagem C, mas a linguagem C, ela pode ser usada em um monte de ambientes diferentes, então, não precisa ser necessariamente o deve ser mais, né? Na verdade, até no editor de textos que você conseguiria fazer isso aqui e salvar como executável. Não é muito funcional, né? Mas daria para fazer. Então, aqui eu estou usando uma ideia diferente da dele. Ele está usando o adblock. Inclusive, essa ideia aqui no início da apostila está ensinando como instalar. Mas eu prefiro essa. Eu acho ela mais, sei lá, mais tranquila. Pessoal, eu tô com medo que o pessoal que não está se manifestando está assustado, está achando muito difícil. Mas, enfim. Pode perguntar. Eu sei que ele doou lá e o de baixo. StudLib. O stdlib? Olha, eu vou tirar ele daqui só para fazer um teste. Eu não precisei dele como eu imaginava. Pessoal, eu acabei colocando o stdlib para poder seguir o que o cara fez aqui, né, nessa apostilinha que eu passei para vocês. Essa apostila, gente, é a melhor que eu já encontrei. E ela não tem na internet, porque ela é de um professor do Centro Paula Souza. Porém, ele colocou algumas coisas aqui no programa que eu achei que não precisava. O return 0 e a biblioteca stdlib. É que, assim, muito provavelmente é que a gente utiliza essa biblioteca, ela está relacionada com a alocação de memória. Mas aqui, na verdade, não tem nada em que a gente vai precisar dessa biblioteca. É que, por padrão, você sempre adiciona o stdio.h e o stdlib.h. Por padrão, o cabeçalho de programa em linguagem C, você coloca essas duas bibliotecas. Então, eu acho que ele colocou para uma forma mais didática, porque para ficar sempre as mesmas bibliotecas em todos os programas. Mas mais para frente a gente vai entender ela melhor, essa biblioteca, tá? A stdio, ela vai ser necessária para a gente entender esses printfs aqui. Se eu tirar a stdio, o programa não vai funcionar, ó. Ele diz, olha só, printf não foi declarado no escopo, ou seja, ele não entendeu o que é o printf. Por quê? O que faz ele entender o que é o printf é a função stdio. Mas aqui na stdlib a gente não usou nada que tenha stdlib,
tá vendo? Ela funciona sem, mas como a gente vai usar ela posteriormente, então você coloca ela só para você não esquecer que quando a gente tiver, só para virar um hábito, que aí quando a gente precisar dela, pelo menos ela tá ali. Mas por enquanto a gente não tem nenhuma instrução aqui que eu usei que está chamando algo que tenha na stdlib. Mas a gente vai falar dela também, a hora que aparecer alguma coisa eu falo, tá certo? Tá? Isso. Pessoal, existem outras formas de fazer isso. Olha só, vamos continuar lá então. Aqui, ó, vocês têm o programinha, tem o resultado dele, mas eu vou postar também. Aqui, então, está explicando o que é a saída de dados, né? Então, para que as informações sejam exibidas na tela, a gente precisa utilizar funções, e para isso a gente utiliza. Aqui ele está usando uma outra função. Então, para exibir algo na tela, eu usei o printf, tá? Mas eu poderia estar utilizando essa função puts aqui. Ela também é usada para exibir coisas na tela. Então, essa daqui faz exatamente a mesma coisa que essa, tá? Ela exibe coisas na tela, certo? Então, aqui ele está apresentando as duas. Você escolhe uma das duas, certo? Aqui, eu acho que o stdlib vai ser por causa desse puts aqui. Eu acho um nome bem estranho esse aqui. Eu gosto mais da printf, certo? Eu gosto mais da printf, mas você pode usar essa se você achar mais fácil. Então, a printf, tá vendo? Aqui, esse desenho aqui, ele mostra bem, tá vendo? O que é cada coisa. Então, essa máscara é do A, tá vendo? A máscara do B e a máscara da concatenação A mais B, tá? Então, é na ordem em que as coisas aparecem, a gente vai separando por vírgula e colocando na ordem. Lembrando que qualquer cálculo tem que estar dentro da concatenação, tá? Qualquer cálculo, tá? E agora a função puts. Então, ó, a função puts também é responsável, na verdade, eu nem sei se é assim que pronuncia o nome dela, acredito que seja. Ela também é responsável por exibir uma mensagem na tela e pular uma linha após exibi-la. Então, ela já faz o papel de pular a linha. Porém, serve apenas para exibir textos ou variáveis strings, não podendo usar máscaras para outros tipos int e float, certo? Então, ele colocou aqui alguns exemplos, tá vendo? Alguém falou alguma coisa? Não. Estou exibindo. Então, olha só, eu vou usar a função puts aqui. Ele não vai fazer acentuação. Depois eu vou falar de acentuação para vocês. Aqui, eu teria que ter colocado um /n aqui. Certo? Ó, ele exibe o texto na tela. Eu acho que esse stdlib está relacionado com... Não tá, não. Eu achei que ele era da função puts, não. Certo, pessoal? Então, ou o printf ou o puts, a gente poderia estar utilizando as duas para exibir textos na tela. Lembrando que, como está escrito aqui, o puts, então, ele não é possível exibir com dados int e float. Ou seja, a gente está utilizando um dado do tipo inteiro aqui. Então, a gente não coloca ele aqui, tá? Nenhuma pergunta, pessoal? Pessoal, eu não sei se vocês não estão fazendo, se vocês não fazem pergunta porque vocês estão entendendo tudo, ou se é porque
Enfim, pessoal. Qualquer coisa vocês falem, tá? Beleza? Pessoal, aqui, então, ele vai falar de constantes. O que são constantes? São nomes dados a valores que não poderão ter o seu conteúdo alterado durante a execução de um programa, certo? Entendendo a lógica dos comandos, lendo no PDF para começar a treinar. Então, pessoal, é importante vocês pegarem esse PDF, instalar o dev e lendo ele e fazendo os comandinhos, tá? Algumas outras disciplinas vão ajudar mais vocês com essa, por exemplo, a disciplina de lógica, né? Tem uma disciplina de lógica de programação, tá? Então, ela vai ajudar bastante vocês a entenderem isso aqui, tá? Essas duas disciplinas são muito ligadas. Eu não sei se é exatamente o nome da disciplina, mas tem uma disciplina que vocês aprendem só a lógica, né? Então, envolve isso aqui também. Então, as constantes são valores que não vão mudar, como o próprio nome diz. Variáveis mudam e constantes não mudam. Então, aqui tem algumas maneiras de você estar definindo valores constantes, certo? Então, variáveis ou constantes. Aqui no caso, eu tenho constantes. Então, ele usa o define, né? Define ano 2017, define linguagem C. Então, ou seja, não é uma variável, ela só pode receber esse valor e ela não recebe outro valor, tá? Diferente das variáveis que ao longo do programa elas podem ser alteradas, certo? Aqui, então, ó, tem um outro programinha. Vamos fazer ele. Vou fechar esse, então. Alguma dúvida desse aqui? Tranquilo tudo isso? Tranquilo? Pessoal, não tenham receio de perguntar, não, tá? Eu vou abrir um novo. Então, nosso cabeçalho, vamos incluir a biblioteca stdio, vamos incluir a biblioteca stdlib, só para não perder o hábito. Vamos iniciar, antes da gente iniciar o nosso programa, a gente define as constantes, diferente das variáveis que a gente define depois do início do programa, certo? Então, eu vou definir aqui, ó, define, certo? Pi. O valor de pi é 13,14159. Eu só lembro até o 9, mas ele tem uma continuação. Vou definir outra constante, define, que era ano, né? Isso. Define ano 2017. Vamos colocar o ano que a gente está, né? Isso aqui foi criado em 2017, essa apostila. Aí, ó, a gente definiu constantes, certo? Posso colocar um comentário aqui, ó. Vou colocar comentário aqui para vocês saberem o que é, tá? Inclusão de biblioteca. Nos comentários vocês podem pôr acento, tá? Certo, definir duas constantes. Int main. Agora aqui eu estou iniciando meu programa, certo? Aí, ó, eu vou colocar uma variável do tipo float, tá?
eu tinha declarado variáveis int. Até agora eu só declarei variável do tipo int, certo? Vamos declarar uma variável do tipo float. O que é variável tipo float? No português estruturado, talvez alguém já até tenha apresentado para vocês como ponto flutuante, ou vão apresentar ainda. Ponto flutuante ou valor com casas decimais, certo? Então, variáveis do tipo inteiro, por exemplo, menos 10 é inteiro, 0 é inteiro, 100 é inteiro, 1000 é inteiro, menos 200 é inteiro. Agora, se eu precisar de, por exemplo, 3,5, 3.14159, que nem é o valor de π, não é inteiro, é um valor do tipo float, tá? Ou seja, um valor com casas decimais, certo? Então, se você tentar armazenar um valor com casas decimais numa variável inteira, não vai dar certo. Vamos fazer isso? Olha só, 10.5. Aqui a gente usa ponto, tá? Então, é como se fosse a vírgula, 10,5, ó. Ele deixou. Peraí. Acho que eu não usei ele aqui. Ele realmente fez o cálculo com ponto. E foi declarado como inteiro. Eu preciso ver isso aqui. O cálculo tá certo. Estranho. Preciso ver o que aconteceu aqui. Enfim, pessoal. O valor do tipo float, ele vai servir mais para armazenar valores, então, com dupla formatação. Aliás, aqui ele até exibiu, tá vendo? Ele exibiu, mas ele não fez o cálculo correto, né? Se eu colocar, por exemplo, 2,5 e 2,5 aqui, ele teria que dar 5, né? Olha lá. Ele deu 4. Ele exibiu 2 mais 2, ele então ignorou, na verdade, o que vem depois da minha casa decimal, certo? Então, se você precisa desse valor com casas decimais, né? Por exemplo, você quer, sei lá, o peso de alguém, quer calcular o IMC, sabe o que é IMC? O índice de massa corpórea. Você precisaria do peso da pessoa, e o peso nunca é um valor inteiro, né? A pessoa pesa, enfim, nunca é um valor inteiro. Então, você não poderia declarar como inteiro, porque você iria ter um problema ali no cálculo, tá? Então, ó, eu vou chamar de raio, certo? Isso, float. Eu já vou chegar aí, né? Nisso que você falou. Com valor inteiro? Mesmo sendo inteiro, Leandro? Não, só no... Não, só no float, né? Exatamente. É que eu fiz ali no inteiro só para mostrar que com o inteiro não dá certo, tá? Então, aqui, ó, raio, vou atribuir o valor 10 para o raio. Então, eu vou declarar um float que eu vou chamar de área, beleza? Aqui, então, eu vou exibir printf. Aqui poderia ser um... Putz, né? Não, vou colocar printf mesmo. Eu só vou exibir uma mensagem aqui, que seria uma mensagem explicando o que o programa faz. Vou colocar algumas... Então, aqui eu vou calcular a área de um círculo. Aqui eu só tô, então,
uma mensagem para o usuário saber o que esse programinha que ele abriu vai fazer. Que no caso, ele vai calcular a área de um círculo, certo? Aqui eu vou colocar um printf, só para pular, só pular uma linha aqui. Não, eu já pulei ali, não precisa. Enfim, vou pular mais uma. Vou colocar aqui mais fórmula. Área, a fórmula, qual que é a fórmula? A área vai receber π, como que a gente calcula a área de um círculo? É o valor de π vezes o raio ao quadrado, né? Então, eu vou colocar aqui raio vezes raio, certo? Vou colocar aqui. É assim que a gente calcula, então. Aqui, na verdade, pessoal, não fiz nada aqui ainda, tá? É só, vou chamar de programa 2. A única coisa aqui... ponto vírgula. Oxi. Porém, de novo, printf escrito errado. Tá vendo? Ele não faz nada, ele só exibe essa mensagem aí para a pessoa saber o que é, certo? Agora eu vou calcular, então vou escrever aqui cálculo. Como que vai ser esse cálculo? A área vai receber, então, o π vezes o raio vezes o raio. Então, é sempre assim, tá? Eu preciso de uma variável para receber esse cálculo. Então, esse igual a gente lê como recebe, tá? Então, ó, eu preciso, então, de uma variável que eu chamei de área para receber o π vezes o raio, certo? Como que eu exibo isso? Então, ó, printf. Utilizar, então, área igual. Pessoal, não vai ser porcentagem D. Lembra que eu falei que porcentagem D era a máscara para inteiro, certo? Então, aqui vai ser porcentagem ponto F, tá? Você lembra que o porcentagem D é máscara para valores inteiros e o porcentagem F é máscara para valores float, ou seja, valores com casas decimais. Tá difícil, pessoal? Aqui eu vou exibir a área, certo? Vamos ver se vai dar certo. Não gostou de alguma coisa. Dessa vez eu não sei o que é. Π vezes o raio vezes o raio. Tá errado mesmo. Não, mas o problema não é esse, não. Oxi, deixa eu ver qual que é o problema aqui. Vou pôr o return que ele estava pedindo ali. Esse autor está colocando um return aqui no final, mas não é esse o problema. Int main. Eu vou colocar o valor de π. Vou fazer assim.
Esquece dessas constantes. Pessoal, como a constante não deu muito certo, eu declarei como uma variável, tá? Na verdade, eu não precisaria declarar uma variável aqui, eu poderia colocar ele direto aqui, né? Porque o valor de π não muda. É verdade, eu vou colocar ele diretamente aqui. Ao invés de declarar uma constante para ele, vou colocar ele direto aqui. Deu certo, tá? Pessoal, fiz um pouco diferente do que o autor da apostila fez, mas esse programa 2 eu vou disponibilizar para vocês. Então, só para entender, eu declarei uma variável chamada raio, que eu atribuí o valor 10, uma variável área, certo? Porque eu quero calcular a área. Para calcular a área, então, eu preciso de um raio, né? Então, eu coloco um valor do raio que eu quero calcular, né? E aqui a área está recebendo o valor de π vezes o raio, que conta é essa? É a conta do cálculo da área, né? Como que a gente calcula a área de um círculo? É sempre o valor de π vezes o raio ao quadrado. Então, é a forma como a gente está escrevendo, né? Se você pesquisar lá na matemática, como que calcula o valor do raio, a área de um círculo, né? É o valor de π vezes o raio ao quadrado. E a pessoa precisa informar o raio que ela tem, né? Para poder calcular a área, certo? Então, aqui, eu fiz o cálculo e aqui eu simplesmente estou exibindo a variável área. Então, porcentagem ponto F e aqui a palavra área, então, certo? Que é a minha variável, tá? Você fala de colocar o define dentro do quê? Você definir a fórmula no float? Pode ser. Não, pode ser, tá certo. Olha só, gente, o jeito que o Paulo fez aqui. Tá vendo? Direto na declaração de variável, ele já colocou a fórmula. Também tá certo, tá? Também tá certo. Legal, gente. Na verdade, tem muitas maneiras de fazer a mesma coisa, tá? Pessoal, aqui ele exibiu, tá vendo? O valor da área sem as casinhas decimais. Eu falei que o float exibia as casas decimais. Como que eu faço para exibir essas casas decimais? Dessa forma aqui, ó. Eu vou exibir... Bom, vou colocar direto aqui. Com as casas decimais, eu vou pôr 2F na frente, ó. Tá vendo? 2 casas decimais, tá? 5 casas decimais. Opa! Olha lá, certo? Então, esse valor na frente do F é quantas casas decimais eu quero que essa variável tenha. Isso para float, somente para float, certo? Alguma dúvida, pessoal? Dá para entender isso aqui? Tá muito difícil, gente? Não tá difícil? Qualquer coisa pode perguntar, tá, gente? Não tenham vergonha de perguntar, por favor. Certo? Tem que treinar, Tem que treinar. Verdade. Eu tenho uma pergunta. Pode perguntar. Eu não me atentei, não prestei atenção. Para que o float serve mesmo? Para exibir valores com casas decimais. Então, eu declarei a variável raio, mas essa variável raio, eu posso precisar de valores com casas decimais. Como o valor π tem casas, como o valor de π, né, que é o valor que a gente precisa, ele tem casas decimais, né? Esse o valor de π é um valor com casas decimais. Então, eu
consequentemente, o resultado da conta vai ter casas decimais. Então, eu declarei tudo como float, certo? É um tipo de variável. A variável pode ser inteiro, quando você quer exibir valores do tipo inteiro, ou float, quando você quer exibir valores com casas decimais. Tá certo? Então, é porque ela tem casas decimais, ou seja, ele tem uma vírgula, tá? É porque em inglês, gente, a gente usa ponto ao invés de vírgula, mas é como se fosse uma vírgula. 314,1.5000 seria o resultado, tá? Então, todas as variáveis, ela vai ter um tipo. Eu apresentei o tipo inteiro, que são valores inteiros, tipo 5, 10, menos 5, 0, né? Valores inteiros, sendo negativo, 0 ou positivo. Já o valor do tipo float seria com casas decimais. 10,5, 2,5, 3,7. Dá para entender? Tranquilo? Sim, entendi. Mais alguma pergunta, gente? Pessoal, tem vários cálculos que dá para a gente fazer. Olha só, logo depois aqui, ele vai apresentar a biblioteca MAT. Então, é outra biblioteca que ele utiliza aqui, certo? Essa biblioteca MAT, ela vai servir para colocar algumas funções matemáticas, então, que a gente normalmente não utiliza, certo? Olha, seno, cosseno, tangente, raiz quadrada, logaritmo. Quem que lembra dessas coisas das aulas de matemática? Lembra? Hã? Pessoal, eu vou pular isso aqui, tá? Eu acho que... E vocês podem pular também durante a leitura, tá? A não ser que vocês lembrem realmente de todas as aulas de matemática. Isso, lembrem o que são essas coisas aqui. Mas, espera aí, eu vou pular, deixa eu ver onde eu estava. Aqui, tá vendo? Ele faz várias contas com isso aqui, tá? Isso aqui, pessoal, serve mais de referência, né? De repente, algum dia, você precisa calcular a raiz quadrada de alguma coisa. Isso aqui usa muito em jogo, tá? Em jogo tem muito cálculo. Parece que não, né? Para o usuário final que está jogando não tem cálculo nenhum, mas para quem está programando tem bastante cálculo, tá? Dentro de um game. Mapa também usa muito isso, né? Programa com mapa, enfim. Então, de repente, algum dia você precisa calcular a raiz quadrada de alguma coisa, você já sabe, ó, como que faz isso na linguagem C. Tá tudo aqui, tá? Mas eu não vou apresentar essas coisas agora, tá vendo? Aqui ele faz vários cálculos aqui, tá vendo? Tangente, raiz quadrada, número de Neper, logaritmo, tá? Tem como fazer todos esses cálculos aqui em linguagem C, certo? Aqui, o que ele fez de diferente aqui foi colocar esse set locale. Esse set locale é uma coisa, é uma instrução que faz parte da biblioteca locale.h. E o que essa biblioteca faz? Ela acerta a acentuação no nosso idioma, né? Tá? Porque estes caracteres de acentuação são caracteres especiais, né? Cedilha, tio, acento, é tudo caractere especial. Então, para poder exibir caracteres especiais, a gente precisa fazer uma coisinha diferente ali, que é utilizar o locale, tá? Por isso que aqui, ó, eu não pus, em lugar nenhum eu pus acento, tá vendo? Porque não vai dar certo, ó. Se eu tentar pôr o acento aqui, olha como ele vai aparecer lá. Tá vendo como que ele apareceu, a palavra cálculo?
ele não reconhece, então, os acentos do nosso idioma sem a gente utilizar o locale ali, certo? Eu poderia, então, utilizar, como que eu utilizo? Aqui, ó, eu incluo mais uma coisa, então, para a gente incluir, vai ser o locale.h. Aqui o Bruno, para usar os constantes é preciso não usar o ponto vírgula. Deixa eu ver se o problema é o ponto vírgula. Ele não usou? Não, mas ele usou aqui o ponto vírgula. Ponto vírgula onde você fala? Interessante. Interessante, Bruno. Valeu. Então, o Bruno falou aí, ó, que o define não tem o ponto vírgula no final. É realmente porque ele está fora da instrução. Beleza, obrigada, Bruno. Valeu. Pessoal, aqui, ó, eu coloquei a biblioteca locale. É o suficiente? Não é. Eu preciso aqui, então, gente, agora é o gato que tá miando, mas é hoje, nossa senhora. Olha só, eu utilizo o locale aqui, tudo isso aqui significa, então, que agora ele vai aceitar os acentos. Vamos ver se vai aceitar? Espero que aceite. Beleza? Deu certo os acentos. Então, eu posso acentuar fórmula. Poderia colocar, ó, cedilha, tio, tá? Só vou colocar aqui para mostrar que agora a acentuação dá certo, tá vendo? Dá para ver que está acentuado certinho? Então, eu incluo a biblioteca locale.h, que é uma biblioteca que vai ajudar a gente a acentuar, né, o nosso programa aí, certo? E aí, dentro do int main, logo depois que eu inicio o programa, eu já coloco o set locale entre parênteses, LC underline all, vírgula, aspas, tá? Não precisa tentar entender muito o que é cada item do parâmetro aqui. Só precisa entender que você coloca dessa forma exatamente como está aqui, ele não tem muita variação, e ele vai servir para a gente acentuar corretamente, tá? Olha só, eu vou colocar cedilha, tio, crase, acento normal, tá vendo? E vou tirar o locale daqui, ó, o set locale, tirei. Olha só como ele exibe, tá vendo? Ele zoa toda a nossa acentuação. Agora, eu vou colocar o set locale de novo, tá vendo? Eu coloquei novamente aqui. Beleza? Funciona certinho a minha acentuação. Alguma pergunta, pessoal? Eu não sei se as mensagens de vocês chegam. Ah, tá. Aonde o quê? Aonde chega nessa tela escura para ver o resultado? Ah, tá. A gente clica aqui, ó. Este terceiro botão aqui é o compilar e executar. Isso no dev, tá? Se vocês estiverem usando o mesmo compilador que eu. Mais fácil, aperta F11. Aperta F11 no teclado. Se você tiver no computador, né? No celular não vai ter F11. Se você estiver no computador, tem como compilar isso aqui no celular também, tá, gente? Eu só acho muito ruim de digitar no celular, mas se alguém está acostumado...
a constante, Leandro. Então, o Bruno falou que colocou sem o ponto vírgula e deu certo. Ah, tá, deu certo? Beleza. Deixa eu ver quantos tem aqui. 16 alunos. Pessoal que está quietinho, tá entendendo, tá acompanhando? Sim? Tá acompanhando aí? Pessoal, o nosso próximo passo seria trabalhar com string. Porém, a gente já... eu acho que vai ser muita coisa se eu já começar a trabalhar com strings. Certo? Eu acho que vai ser muita coisa. Assim. Então, ó, eu passei 2 tipos de dados aí, né? O tipo inteiro, que a gente utiliza, né? E também vai ter o tipo float, que a gente também vai utilizar para valores com casas decimais. E depois a gente vai utilizar também o tipo... um tipo de dados que a gente vai utilizar para exibir strings, certo? Gente, não estou acompanhando o papo de vocês aí. Mas, enfim, eu vou fazer mais um programinha. Vocês estão cansados? Posso continuar? Pode fazer? Letra maiúscula. Pessoal, eu queria que vocês fossem instalando esse programa e nas próximas aulas já tivesse com ele aí, tá? Para treinar. Pessoal, é assim, é que nem aprender um novo idioma. No começo é chato, você não entende nada. E a hora que você está falando... é muito legal, né, a hora que você está falando, assim. Então, a linguagem de programação é a mesma coisa, né? Acho que é por isso que chama linguagem. No começo é difícil, mas a hora que as coisas começam a funcionar, a hora que começa a funcionar, você vai ver, você fica super feliz. No começo exige um pouco de sacrifício, tá? Certo? Pessoal, eu vou fazer... quando não, quando não funciona, a gente quer desistir de tudo, né? E quando funciona, a gente ama essa área. Pessoal, eu vou fazer outro programa aqui, tá? Só que eu não vou entrar em mais outra coisa diferente agora, não. Vou utilizar mais ou menos as mesmas coisas que eu estava usando. Eu vou fazer um negocinho diferente, ó. Include stdio, eu vou colocar o include stdlib.h, beleza? Aqui o int main. Aqui, pessoal, eu vou fazer o seguinte, eu vou declarar uma variável do tipo inteiro, que eu vou chamar de nota 1, vou declarar mais uma variável do tipo inteiro, que eu vou chamar de nota 2, e uma variável do tipo inteiro, que eu vou chamar de média. Pode ser tudo na mesma linha? Pode, porque é uma variável do mesmo tipo. Então, ao invés de fazer isso, eu posso fazer isso. Nota 1, vírgula, nota 2, vírgula, média. É a mesma coisa, tá? Eu prefiro declarar uma em cada linha. É meio toque meu. Mas pode ser assim, tá? Então, aqui eu vou exibir uma mensagem... para a pessoa. Então, aqui, ao invés de já entrar com os valores nas variáveis, tá vendo? Eu só declarei as variáveis.
eu não coloquei nenhum valor para elas, porque é o usuário que vai digitar o valor. E vocês vão ver que o cálculo é mais ou menos o mesmo. Então, aqui eu vou colocar cálculo da média. De novo. Obrigada, Guilherme. Gente, olha, hoje eu tô errando bastante. Esse gato e esse cachorro me irritaram demais, gente. Nossa Senhora. Tinha alguém ali, algum morador de rua, sabe? E eles ficam doidos. Então, aqui, ó, cálculo da média. Então, vou pular uma linha. Aqui, printf. Aí, eu vou pedir para a pessoa digite nota 1. Então, a pessoa que vai digitar a nota. Então, eu estou informando para a pessoa, olha, digita a sua primeira nota, certo? Agora, eu vou fazer... Ah, não, é só para nada. É só para... Peraí. Programa 3. É só para ficar como título, tá vendo? Para ficar tipo um título, assim. Vou colocar maiúscula. É só isso aqui, ele exibe na tela. Eu vou tirar, senão vai confundir vocês. Mas eu só quis colocar para ser um título. Tá vendo? É um título, tá? Ele exibe na tela. Então, vou colocar mais um barra N. Aqui, com 2 barra N's, ele dá 2 quebras de linha, ó. Fica mais organizado. Então, aqui, exibir, então... Oxe, que isso? Ah, tá. Colou na janela errada, né? Ainda bem que não é nada comprometedor. Cuidado com as janelas, gente. Então, beleza. Vamos continuar. Pessoal, então, olha só. Aqui, então, a gente exibiu uma mensagem para a pessoa digitar um valor na tela, certo? Então, aqui, eu vou ler esse valor na tela. O printf exibe um valor na tela e o scanf, ele lê o que o usuário digitar na tela, certo? Então, eu tenho que ler um valor do tipo inteiro. Então, eu vou usar porcentagem D. Se eu estivesse lendo um valor float, eu digitaria porcentagem F, tá? Então, porcentagem D, porque eu vou ler um inteiro. Aqui eu coloco uma vírgula e logo na frente eu coloco aonde eu vou armazenar esse valor que o usuário vai digitar. Eu vou armazenar na nota 1, então eu escrevo nota 1. A única coisa é que quando é leitura de dados, eu coloco um e-comercial na frente, tá? Porque eu estou dizendo aqui que essa nota vai ser lida, tá? Esse e-comercial a gente chama de ponteiro. Eu não vou explicar o que é um ponteiro agora, porque é um assunto muito complexo, mas, por enquanto, vocês podem saber que quando eu estou lendo um valor, eu preciso, então, colocar a máscara daquele valor, ou seja, o porcentagem D, como é o caso do inteiro, e preciso colocar a variável onde vai ser armazenado, o que vai ser lido, né, porque ele leu um valor, então esse valor precisa ser armazenado num espaço de memória. Esse espaço é a variável nota 1. E para que ocorra esse armazenamento, eu utilizo o e-comercial na frente do nome da variável, certo? Então, ele vai ler aqui a nota 1, aí
eu vou colocar outro printf, tá? E vou colocar aqui para a pessoa digite a sua nota 2, certo? Barra N de novo. Aí eu vou ler mais uma nota. Scanf. Porcentagem D. E aqui eu vou armazenar, então, dentro da minha variável nota 2, beleza? Agora eu vou fazer o cálculo, então. Já li os valores, lembra? Entrada, processamento, saída. Então, eu já li os valores, agora eu vou fazer o processamento, que no caso é o cálculo, né? Então, a média vai receber a nota 1 mais a nota 2 dividido por 2. Tá certo isso aqui? Tá certo? Não tá, falta os parênteses, né? Lembra que na matemática a gente divide, né? A divisão é antes da soma. Então, para que ele some as notas e divida por 2, então eu preciso utilizar os parênteses, certo? Para que ele some primeiro e depois divida. Agora, eu vou colocar, então, a mensagem, a nota é porcentagem de, vírgula, média, sua média, desculpa. Sua média é porcentagem D para ele exibir a média. Vamos lá? F11, eu clico no botão de compilação. Putz, é hoje, gente. Olha só, agora ele mostrou para mim, digite a sua nota 1, vou digitar 10. A segunda nota, vou digitar 0, média 5. Certo? Então, ó, ele exibe uma mensagem para mim para que eu digite um valor, certo? Vou digitar nota 9, nota 2. Sua média 5 também? Tentar outros valores aqui. 9, 0, média 4. Certo, pessoal? Então, o printf está exibindo uma mensagem na tela. A primeira mensagem é, né, o nome do programa. A segunda mensagem, eu estou pedindo para o usuário digitar um valor. A linha 9 está lendo esse valor. A linha 10 está exibindo outra mensagem, que é para a pessoa digitar mais um valor. O scanf está lendo a nota 2. Aí aqui na linha 13 eu estou fazendo o cálculo. O resultado desse cálculo é armazenado na variável média, por isso que eu coloco média igual. Esse igual a gente lê como recebe, ou seja, a média está recebendo estes valores. E aí eu exibo na tela, então, o resultado para a pessoa. Certo? Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida? Pessoal, deu para entender? O pessoal que começou hoje entendeu isso aí? Deixa eu voltar meu vídeo, que eu acho que não está exibindo. Pessoal que começou hoje, está dando para entender mais ou menos. Eu acho que vocês vão entender melhor depois que vocês assistirem as outras aulas, quem começou depois, e também ler a apostila, tá? Eu vou pedir para quem está com dificuldade, ler a apostila e me chamar e tirar as dúvidas, tá, gente? Se tiver dúvida fora do horário da aula, pode me mandar, tá? Eu respondo assim que eu entrar, eu respondo, certo? Beleza?
Eu vou upar esses programinhas, então, que eu acabei de fazer, tá? Mas eu queria que vocês fizessem eles também, tá? Seria legal que vocês fizessem. Então, instala o Dev C++, tem o link dele ali na página inicial, certo? Tem essa apostilinha também, tá lá, tá? Opa. Eu vou upar os arquivos agora, certo? E aí vocês, programas feitos. Ah, tá. É de 28 de agosto, acho que foi eu que coloquei, né? Programas feitos em aula. Eu vou upar a pasta toda, tá? Que vai ser a de. Deixa eu achar acesso rápido aqui. Pessoal, eu estou upando aqui, tá como aula 3, é uma pastinha. Aí dentro da pastinha tem os programas que eu fiz na aula de hoje, tá? Tem os programas que eu fiz, então, na aula de hoje ali para vocês darem uma olhada neles, tá? Usa eles como referência. Faz o de vocês, tá? A partir daí já dá para construir algumas coisinhas. Aí, pessoal, tem as duas atividades lá, né? Eu coloquei as notas, eu não sei se vocês viram, tá? Eu acabei respondendo algumas pessoas como que eu daria nota R, né? Aquele da travessia do Rio, mas eu alterei para B, pessoal, porque eu vi que talvez o enunciado não tenha ficado claro. Eu expliquei o enunciado na aula, né? Mas nem todo mundo que fez a atividade estava na aula nesse dia que eu expliquei o enunciado. Então, quem errou alguma coisinha eu dei B, o restante eu dei MB. E as 10 questões, a da travessia do Rio, é uma de raciocínio lógico, né? É um programinha ali de raciocínio lógico, são as duas atividades. Aí, pessoal, eu ia dar uma terceira atividade que vai ser para entrega dia 30 de setembro, tá? Essas duas aí, a de agosto já foi, na verdade, mas ainda pode entregar. A outra tarefa 2 vai até dia 15 de setembro, e depois ia dar uma terceira tarefa para entrega dia 30 de setembro. Eu ia pedir uma lista de exercícios para vocês fazerem no Dev. Será que eu posso pedir? Vocês vão conseguir fazer? Eu não tenho muito feedback de como vocês estão entendendo, né, o que está acontecendo, o que está sendo feito, né? Se a gente estivesse na sala de aula, eu ia estar olhando vocês fazerem, e aí só de olhar eu já perceberia se entendeu ou não, tá? Então, pessoal, se alguém tiver realmente com muita dificuldade e não está a fim de falar na aula, passar, vai ser, não entendi. Se vai sair, não sei, tá? Não é que eu ainda estou escolhendo os exercícios, mas logo eu passo. É só colocar float, aí você coloca a variável como... se ela não for do tipo inteiro, é só pôr o float no lugar do int. E aí lá, ao invés de ser porcentagem D, vai ser o porcentagem ponto F, né? Para que não seja inteiro, tá? A única diferença é que esse porcentagem F, você pode pôr um número na frente, que é o número de casas decimais depois da vírgula. Por exemplo, porcentagem 2.2F, ou seja, vai ser 2 casas depois da vírgula. Beleza? Tenta fazer, então, pessoal, se alguém tiver com dificuldade e
Se alguém tiver com dificuldade e não quiser falar agora, fala comigo no chat que a gente pode fazer uma chamada de vídeos, só eu com a pessoa, tá? Se alguém quiser falar alguma coisa em particular, certo? A gente pode fazer uma chamada privada aí, tá? Pessoal, nossa, já é 20 para as 11, é isso? Beleza, pessoal, então é isso, tá? Bom final de semana, então, beleza? Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar, senão é isso, vocês estão dispensados, tá? Tá ok? Para a gravação, tá? A gravação